Um protagonista domina a cultivação mais poderosa, mas é traído e precisa recomeçar do zero. Bandido escravo e fraco, ele usará o conhecimento do passado para evoluir até o topo. Dom Guatino nos conta a história do pequeno Fan que perdeu tudo quando o clã de sua família foi atacado em um massacre onde ele foi o único sobrevivente. No entanto, graças a isso, ele passou de um garoto fraco a reconstruir sua aldeia para recuperar o respeito dos outros por seus pais e pelos seguidores que tem. Para isso, ele deve abandonar a cultivação e viajar das montanhas escuras até a cidade usando criaturas gigantes conhecidas como mascotes espirituais. Enquanto isso, esses jovens seguem seu mestre por suas terras, deixando as mulheres bonitas e chegando à civilização, que se combina perfeitamente com criaturas de todos os tipos, e que dependendo do poder são classificadas por níveis de D a A. Por isso, na manhã seguinte, dando início ao torneio, para ver quem é o homem mais forte nas arquibancadas. Os outros tentam desprezar o novo cultivador que desceu das montanhas, um caipira que não tem espaço entre a elite. Os de grau A. Ainda assim, há pessoas que o veem de outra forma. Garoto que só vendendo peixe e sem paz, criou uma seita inteira. Além de ter uma grande afinidade com os mascotes espirituais, por causa da qual seus seguidores o respeitam. Como primeiro combatente, ele se apresenta com o melhor espetáculo. As pessoas começam zombando, mas ao ver uma baleia gigante enchendo todo o lugar, ficam em silêncio. Até seu rival, que invoca seu símio colossal, não causa tanto impacto, mas começa um combate de proporções bíblicas, onde cada golpe dos gigantes é sentido pelo público, enquanto seus mestres se destroem entre si. Os espectadores permanecem tranquilos e animados, mesmo diante desses níveis de poder. A intensidade da água contra o fogo começa a aumentar, até que o mestre amplifica as chamas de sua besta. O prota está em apuros, no entanto, 10 anos de treinamento e sua confiança o levam a buscar o momento perfeito para sua ascensão. Um estado em que a baleia, aparentemente normal, torna-se invencível, absorvendo ataques para devolvê-los ainda mais fortes. A besta macaco parece resistir, mas na verdade não consegue. Acaba sendo domada enquanto o prota aproveita sua vida. No entanto, do nada, uma aura sombria começa a transformar seu mascote na baleia pútrida. Uma monstruosidade que, sem pensar, devora grande parte das arquibancadas em um caos onde o prota já não consegue controlá-la. E também acaba sendo devorado. Por fim, ele relembra a vida com os pais, o crescimento com seu animal de estimação e a reconstrução do clã. Até agora, quando ele perde tudo de novo, até mesmo seu legado fica ainda pior em uma situação que é irreversível. E é aqui que um velho mestre lhe diz que sua baleia chegou a esse estado por causa de uma possessão, um ritual proibido de anos atrás para conspirar contra ele. No entanto, ele vai cuidar disso e lhe dará uma oportunidade, tomando o corpo de uma pessoa que esteja prestes a morrer um ano após esse incidente. Para recomeçar do zero, ele acorda no corpo de um escravo fraco que fugia de seus captores. Só agora ele começa a entender o que acontece enquanto é capturado e levado de volta à cela. Todo o esforço para ser uma seita de grau A foi inútil. Mas ele não pode desistir, então por enquanto quer ver o que pode invocar, recebendo uma lição de humildade. Ele consegue um cachorro de pelúcia e um demônio em forma de cato fraco, cuja maior habilidade é urinar onde ainda não foi urinado. Sua situação é triste enquanto aparece um guarda para levá-lo até a mulher que o prendeu, a respeitada senhorita Bai, que o espera em um quarto bastante luxuoso, enquanto o chama de Liu. Parece que o antigo dono do corpo tentou apalpar essa mulher ao colocar algo na bebida dela. O estranho é que ela ainda o mantém vivo, pois se sentiu tão humilhada que não conseguiu matá-lo. Para ficar satisfeita, ela vai mantê-lo preso para sempre em um estado extremo de submissão, onde ela pode abusar dele quando quiser. Óbvio. Próxima pergunta, diz o protagonista. Obviamente o protagonista aceita uma bênção dessas, mas neste momento não. Então, enquanto a garota continua a conversa, ele começa a se soltar. Mas ela nunca permitiu que ele fosse embora. Nesse momento, ela revela um mascote épico, uma cobra flamejante tão poderosa quanto sua dona. Isso já bastava para punir seu escravo, mas agora sua aura mudou, e mesmo que seus mascotes só causem risos, ela ataca de novo. E aqui Liu se concentra e ordena ao cachorro que siga seu plano, pois esse bichinho de pelúcia avança em algo que facilmente seria devorado. A afinidade do protagonista com essas criaturas é incrível. Ele faz o animal desviar da serpente, que cai repetidas vezes. Um mascote só um pouco maior que um cachorro comum. Enquanto isso, Liu faz com que o Cato comece a se impulsionar, ganhando força para dar uma pancada na víbora, enquanto com seus chicotes se enrola nela.
Bai se surpreende por ele controlar 2 mascotes juntos. Mesmo sendo forte, a serpente é subjugada pela habilidade final, Classe A do cachorro, urinar o que ainda não foi urinado. A garota sente raiva e nojo, por isso, sem se controlar, acaba elevando sua mãe, a garota e o animal de estimação para a escama de fogo, onde os pequenos já não são rivais e acabam ficando bem graves. O protagonista, preocupado, fica exausto no lago e se pergunta se vai morrer de novo. Pelo menos até que vê um pequeno bagre. Enquanto a garota limpa os restos da batalha, o protagonista reaparece, zombando por ter pescado o único bagre do lago. Provavelmente é o único do continente, já que a garota diz que, apesar de poderem se transformar em baleias invencíveis. Após o incidente de 1 ano atrás, em que um professor foi devorado por um animal de estimação, essa espécie foi exterminada. Isso deixa o protagonista com raiva, pois ele sabe que as criaturas não tiveram culpa. Ela não entende o motivo do incômodo e ataca novamente. No entanto, dessa vez Liu vira o jogo, enquanto bloqueia a fúria da serpente com seu corpo para que o peixinho, aproveitando a posição, devore a serpente. Bagre fraco só se destaca pela capacidade de absorver. O protagonista diz à garota que vai embora, deixando-a sem reação, mas ela ainda envia seus homens e lobos para persegui-lo. Mesmo ferido, o protagonista usa seu mascote para pular de um penhasco para um local seguro. As buscas do dia seguinte acabam e a garota se sente mais humilhada do que nunca. No entanto, seu irmão surge com grande presença e Kelsobé está e ao saber do ocorrido, só sente raiva por terem levado seu bagre quase extinto. Ela pergunta se a criatura tem algo especial, mas nada disso. Um peixe comum que até ela, com ataque fraco, teria matado antes de devorar a serpente. O verdadeiro problema é que alguém conseguiu domá-lo. O único que podia fazer isso morreu há 1 ano, então é curioso e deve ser investigado. Enquanto isso, o protagonista, ciente da fama de feras sinistras, ganha nova chance de chegar ao topo. Ele vai até uma vila próxima em busca de uma estalagem para comprar um mascote de locomoção. No entanto, ao mencionar o nome do seu clã, o estalajadeiro não encontra nenhum nome na lista. Enquanto isso, ele começa a chamar a atenção, já que sua seita foi removida dos registros há alguns meses. Sem acesso a bons mascotes, ele precisa domar uma fera selvagem, como um porco, o que é difícil enquanto pensa, assim como o estalajadeiro. Ele dizia que sua seita, após o incidente, foi perdendo prestígio e passou do grau B, que ele havia construído, para um grau D, caindo ao longo dos meses a ponto de já nem ser considerada uma seita. Ainda assim, o protagonista avança enquanto acompanhamos essa mulher que está preparando a comida para alguns dos subordinados que ainda restam do pavilhão. Lin Xiao. Apesar da situação econômica difícil, eles preparam uma ótima comida. Enquanto isso, Liu faz uma parada em um pet shop para cuidar do cacto e do cachorro, enquanto leva o último medicamento que restava. No entanto, aqui aparece um bandido dizendo que pagará 3 vezes mais se lhe derem o objeto, mas o lojista não aceita. E quase chegamos a uma briga. Como o cara reconhece Liu como velho companheiro, ele consegue acalmar a situação e descobre que o antigo dono do corpo era um bandido alcoólatra, adquirindo assim a resistência à bebida que nunca teve. Então o cara apaga de vez, e Liu aproveita para libertar uma escrava que ele estava levando. No entanto, enquanto continua sua viagem em busca do que restou de seus amigos, a garotinha parece estar seguindo ele. Enquanto isso, vamos para a seita, onde vemos que as pessoas já estão se aproveitando da situação e aparece uma gangue para tomar conta de tudo. Segundo eles, não merecem lugar tão bom. Inúteis de nível D, mas Duan, agora líder, os enfrenta. Com esse gato Sombra, que embora pareça pequeno, ninguém esperava que colocasse 3 mascotes para dormir. Só com velocidade. Mas quando a pessoa se convence, se distrai. Se não fosse pela habilidade do gato, a garota teria se ferido. O problema é que a mordida acaba sendo levada pelo felino e é bastante grave. O prota chega à sua antiga casa e vê o quanto ela está descuidada, tudo isso em apenas 1 ano. E quando percebe que não há cuidadores, ele se altera e avança até encontrar o animal de estimação de Duan sendo esmagado. Seu dono fica completamente devastado ao vê-lo agonizando enquanto implora para que não o abandone. Após eliminar todos os animais de estimação do local, a gangue recebe sua recompensa. De repente, um líquido amarelado atinge suas criaturas e um desconhecido surge para desafiar a escória. Essa presença lembra algo a Gulin? Ao mandar seu bichinho de pelúcia atacar o careca, ele zomba sem esperar que lutasse com seu lagarto como se fossem do mesmo tamanho. Inclusive pode atingi-lo de forma letal. Como a inexperiência da gangue impede que entendam como as mascotes ficam fracas ao serem urinadas. Mesmo assim, eles estão cegos pelo desejo de ficar com o lugar, invocando mais feras do que o protagonista, então ele decide levar a luta para um lugar mais aberto. E as mascotes sempre vão na frente quando os mestres chegam.
A habilidade do Bagre já consumiu a maioria das mascotes de qualidade que o protagonista precisava, deixando seus rivais sem reação e sem entender como ele tem um Bagre. Eles foram exterminados, restando só fugir. Gulin agradece ao herói emocionada, mas se apresenta como Liu, pois antes de revelar quem é, precisa descobrir quem o traiu. Mesmo assim, a garota confia, mas os outros nem tanto. Dá pra sentir a frustração de todos, mas principalmente a raiva de Duan, irmão de Gulin, por sua perda. O próprio Liu sabe o quanto amava o animal desde o dia em que teve a missão de encontrá-lo. Sua motivação desaba completamente, dizendo a todos que vai abandonar a seita, já que sem mascotes para cuidar não vale a pena. O Protag sabe que ele foi o primeiro a confiar em seu pavilhão e o mais leal, então tenta impedi-lo, apesar de prometer ajudar a reconstruir tudo. Sua aparência é de um desconhecido que se acha mestre, eles não precisam da sua compaixão. O cara já não tem moral para ficar aqui e Liu não pode impedi-lo. Gulin insiste para que continuem cumprindo os desejos do mestre, mas Duan responde que ele já está morto. Eles estão em decadência há 1 ano, achando que tudo está bem sem ele. Não são palavras fortes, mas atingem os outros, que também sentem a frustração e decidem abandonar a seita. Eles estão cansados, parando uma última vez em frente à porta para se despedir do que foi seu lar. Ninguém nota a garota, que mantém a esperança, nem o protagonista, que só precisa de tempo para resolver tudo. Ele não pode revelar quem é, mas implora para não ser abandonado. Tudo acaba aqui. Enquanto o pavilhão sofre mais um golpe, o local já deteriorado agora está vazio de pessoas. Como sempre, após a chuva, algo melhor vem. O protagonista chega ao fundo do poço e por isso mesmo pede a Gulin que, junto com ele, reconstruam novamente o legado da seita. Ele fará com que juntos cheguem ao topo, mas para se tornarem os mais fortes do mundo, ele precisa dela. Ao lado dele, dá para notar a determinação em seu rosto. É assim que retomamos, depois de todo o drama, com os únicos 4 membros restantes da seita, incluindo a cozinheira. A proposta é reformar o pavilhão Linxiao. O problema é que Duan se foi e era o líder escolhido, por ser o primeiro cultivador confiável. Eles estão em um dilema, enquanto o Protag acredita que será escolhido após seus feitos. Porém, a realidade o alcança, pois, por ora, Gulin é a favorita de todos. Então, organizar a hierarquia da seita continua sendo o mais importante, já que a última batalha deixou todos sem mascote, exceto o Protag. A maioria dos habitats para farmar essas criaturas está cheia de cultivadores novatos. Liu os leva a um local onde todos disputam mascotes fracos, mas ele possui um caminho secreto e perigoso, mas que esconde uma caverna com criaturas exóticas divididas em níveis. As mais fracas são Soldado e as mais fortes, mais velhas, são Senhor. Mas são raros, pois, por exemplo, nessa caverna escondida só há um. Então eles entram, porém, primeiro encontram uma raposa de bom nível pela qual Yue se apaixona. O protagonista percebe que tal criatura não deveria estar ali, e deduz que há um dono por perto. E de fato, um caçador de recompensas aparece e ataca sem pensar, colocando o grupo em clara desvantagem. O protagonista já estava preparado para, se necessário, usar seus poderes e forçar uma invocação, mesmo sem garantia de sucesso. Felizmente, isso é eficaz contra o adversário. No entanto, aqui todos conseguem sentir a presença abismal do nível Senhor e correm para ver quem consegue capturá-lo primeiro. O Caras tem mais experiência na área e chega primeiro. No entanto, o Protag, só de olhar, percebe que se trata de um nível Senhor em estágio adulto, e além disso, com uma habilidade única. Assim, quando a raposa ataca, fica cega e ao usar seu corpo arranca a cor do inimigo. Uma habilidade que não aparenta ser problemática. No entanto, com a cor, ela cria ilusões que pegam todos de surpresa, já que até mesmo troca as tonalidades para confundi-los, e eles nem conseguem se aproximar dela. Então, o Albino decide fazer uma trégua temporária para derrotá-lo e depois dividirão o lucro. Mas antes de distraí-lo, ele usa seu chifre para desaparecer, mas não completamente, para que ao atacá-lo com sua grande velocidade, surpreenda com esse soco letal no chão. O Panda aproveita a vantagem e libera cores que deixam os inimigos totalmente vulneráveis à contaminação. Essa mascote é realmente poderosa? No entanto, o cachorro do protagonista não entende o que está acontecendo, já que ele só consegue ver certas cores. Ele não entende como todos perdem e com um ataque faz o Panda dormir. Além disso, ele urina nele para que não consiga se levantar de novo. O problema é que o Albino os trai, pega a recompensa e foge, levando a criatura poderosa para o castelo da famosa Seita da Liberdade. O Albino passa pelos guardas e encontra várias criaturas em péssimas condições, prontas para venda. Ao encontrar o líder da seita, Yang, um sujeito ganancioso que prometeu devolver o par de sua raposa se ele conseguisse boas criaturas.
No entanto, mesmo cumprindo, o sujeito decide que vai ficar com tudo. Enquanto isso, o jovem luta usando suas habilidades e o poder do mascote para derrubar alguns. Até que surge o demônio de Yang, que se move nas sombras, o subjuga facilmente, o deixa sem nada e leva suas criaturas para vendê-las. No dia seguinte, nosso grupo encontra no mercado cartazes de procurado para Liu, pois Bai, a garota de antes, ficou muito irritada. Mesmo assim, decidem não mostrar nada para ela por enquanto. Eles procuram mascotes e, enquanto isso, a cozinheira os ajuda a fazer bons negócios com esses pequenos acorrentados que, embora sejam fracos, agradam seus donos. Quando encontram o panda roubado na noite anterior, causam um escândalo, mas o membro da Seita da Liberdade parece perigoso. Então o pequeno Sheng demonstra sua grande afinidade com os mascotes, unindo-se ao panda para enganar o escravista e fazer com que ele acabe apanhando. Bastante ilegal, no entanto acaba funcionando. Yui, única sem mascote, cria um vínculo com o panda que percebe sua confiança. Além disso, encontram o casal de raposas amarrado e, ao libertá-los, eles explicam a situação do dono e seu sofrimento. No pavilhão Ling Xiao, eles já não têm a mesma força e, sem o antigo mestre, não conseguem se salvar. Aqui Liu apenas os motiva e diz que tem algo para mostrar, levando-os até lá. Uma última carta de seu mestre. Claramente foi ele quem escreveu, mas pede desculpas por não ter dedicado tempo suficiente aos novatos do clã, já que, como sabemos, no final foram os únicos leais. Como um testamento, ele dá a eles todos os doces de aprimoramento para que usem bem. E logo começam a circular rumores na vila de que a Seita da Liberdade está sendo atacada sem que seu líder saiba. Já que ele está muito ocupado torturando o Albino, pois precisa que ele quebre o vínculo com as raposas, sem saber ainda que esse vínculo já foi roubado. Mas o cara acaba aguentando e quando acorda depois da surra, vê seus salvadores aparecendo. Os caras que ele roubou acabam de devolver seus preciosos mascotes. O Prota deixa claro que o considera poderoso e quer ajudá-lo. Prota conquista respeito e lidera o combate. Já que, enquanto eles devem libertar os mascotes prisioneiros, ele vai cuidar de Yang. Ao avançar, ele encontra um salão repleto de tesouros, relíquias e materiais de evolução, ideais para fortalecer suas criaturas fracas. Porém, ele se distrai e ignora que o local está totalmente escuro. As sombras são o habitat perfeito para o demônio de Yang Liu. Ao ser atacado, tudo o que ele pode fazer é correr. No entanto, ele ganha um pouco de tempo ao perceber que os objetos e relíquias são a prioridade para esse ganancioso. No entanto, isso não funciona para sempre, e mesmo distraindo, o protagonista acaba recebendo um ferimento bastante grave. Não lhe resta outra opção a não ser se reunir com a equipe que está tomando o controle do castelo. Mas ao ver Liu em seu estado, Gulin inicia a cura com sua borboleta. Ele não tem muito tempo. O demônio das sombras surge e, apesar da vantagem numérica, pode sumir quando quiser, movendo-se e atacando com força. Além disso, o Kato começou a se curar sozinho, aumentando nossa desvantagem. Mas mesmo assim, as raposas unidas conseguem subjugar um pouco a criatura. Mas quando estão preparando um bom ataque, Yang decide evoluir para o espectro e, a esse ponto, já nada pode detê-lo. A força aumenta tanto que cultivadores e criaturas passam a ser igualmente punidos? O demônio captura Gulin, e o mestre zomba dizendo que isso é tudo o que resta. Daquela que um dia foi a sexta promessa do continente. Ao perceber todos os aliados derrotados ou fora de combate, ele se prepara para o pior. Até que sente gotas de água pela área. E se surpreende ao ver um grande bagre, achando que estavam extintos. O protagonista chega, salva a garota e a luta se intensifica. Liu perde o controle, Yang ataca de longe no desespero e fere o bagre. No entanto, pelo tamanho, fica claro que o protagonista melhorou sua conexão com o mascote. Uma criatura mais resistente que combina habilidades das outras feras, como o Kato aprimorado. Isso é típico de um prodígio. Agora que está amarrado, o peixe o consome. Yan precisa detê-lo, pois, se a sombra tocar o chão, ele escapará como antes. Por isso, Liu faz com que o combate se eleve, deixando o demônio sem opções, que acaba sendo consumido. Seu orbe flutua por ser forte. Se não destruírem, não conquistam nada, mas aqui já não há força. Acabam sendo contidos e estar tão perto da vitória só gera frustração. De repente, surge a escrava semi-humana que o protagonista libertou, pisa no orbe e destrói a mascote. Enquanto ela dá uma surra naquele que uma vez aprendeu para vendê-la, acaba se tornando a mais poderosa do momento. E mesmo assim, ela fica bastante tímida ao ajudar aquele que para ela é seu salvador, então desaparece sem responder perguntas e deixando a situação sob controle. Na verdade, agora o grupo tem um saque completo, o qual novamente o Albino acha que merece 70%.
O Prota usa o ataque secreto para apagar aos poucos a memória dele, impedindo que entenda por que está aqui ou o que ocorreu. E acaba levando uma caixinha com provisões. Enquanto isso, o grupo agora tem a sua escolha mascotes de todos os níveis. Enquanto isso, Liu só se interessa em domar uma pequena bola de fogo. No entanto, é estranho que esteja tendo dificuldades, mas no final ele consegue. O que ele não esperava era sentir a poderosa aura da besta, que o faz desmaiar totalmente. No entanto, além disso, no dia seguinte, sob os cuidados da seita, ele está como novo, não dá mais importância. Mas realmente há algo estranho. Agora eles precisam focar em aprimorar seus mascotes para se classificarem ao torneio de grau D. Para isso, o Prota observa o crescimento de seu Bagre Nian, que tem um espaço interno secreto acessível por Liu. E não só isso, o tempo passa tão devagar e o lugar pode ser melhorado, a ponto de se tornar a zona de treinamento perfeita. É um vazio que ninguém além dele controla, e onde ele tem tempo para refletir. Que o traidor não é ninguém da equipe? Deve ser alguém que abandonou a seita ou alguém de fora do clã? Por isso preciso falar com Gulin, única que viu o Bagre que ele tentava esconder. Então, a visita ao templo, onde ela se preocupa se ele está bem e agradece por ele estar emprestando sua força para eles. Liu tenta disfarçar, inventando desculpas por ter um Bagre quase extinto, mas isso não importa para ela. Ela viu os cartazes dele na cidade, mas sabe que ele não é bandido. O que a confunde é vê-lo, sentir sua presença, a forma como interage com os animais de estimação e controla um Bagre. Isso lhe parece tão igual ao seu grande mestre? Ela pergunta diretamente se ele é algum discípulo dele, um parente? Ou a pergunta que o deixa totalmente louco, se ele é o mestre que eles perderam? O protagonista fica completamente encurralado pela garota, que quer saber o que está acontecendo, então ficamos com o protagonista totalmente encurralado. Enquanto isso, Shen e a cozinheira escutam, pois há um desconhecido a sós com sua mestra. No entanto, isso serve para Liu, que está ciente de que ainda não pode revelar sua identidade até encontrar o traidor e se vingar. Por isso, concordando com todos, ele diz que é um pervertido e que realmente sabe tantas coisas porque é um perseguidor da seita Lin Xiao. Isso faz com que ele consiga evitar o assunto quando os outros entram para detê-lo. No entanto, Gulin sabe que algo mais está acontecendo. Tanto o Bagre quanto sua aura estranha a deixam confusa. Mesmo assim, ela resolve ignorar, pois todos precisam focar na competição de avaliação de grau D, para a qual são obrigados a se classificar. É assim que seguimos em frente. 10 dias onde claramente, devido à situação de pobreza da seita, sente-se a mudança nas criaturas em que podem se transportar. Todos parecem se adaptar ao que têm, especialmente após dias de treinamento intenso, já que deverão se reunir em uma sede onde apenas algumas das seitas da região avançarão para a competição principal. No entanto, quase sempre o pavilhão Lin Xiao era um dos poucos a se apresentar, então não deveriam ter problemas, pois a surpresa vem quando chegam e vem um monte de participantes de outras seitas zombando do que restou do grande pavilhão Lin Xiao. Eles avançam humilhados e impotentes até encontrarem o recepcionista, que explica que há tantos participantes porque, após os vários saques ao pavilhão Lin Xiao, bandidos, outras seitas e até antigos aliados usaram os recursos roubados para prosperar. Por isso o Prota já não sente culpa. E como só podem se classificar 4 seitas das 8 que existem, ele vai enfrentar aquelas que lhe fizeram algum mal no passado. O cara é muito confiante, e apesar de suas criaturas ainda parecerem inofensivas, já receberam melhorias. Ao enfrentar rivais, são facilmente dominados, até envenenando o traidor. Mesmo assim, ele se acalma, ao invés de continuar batendo neles, obriga todos a fazer trabalhos para ele, recuperando o que um dia lhes foi tirado. Subjugados, são forçados a aceitar. O protagonista se levanta e, apesar de ser desconhecido, até o recepcionista se impressiona. Então agora, com as 4 seitas que ficam sendo levadas para a ilha para serem classificadas, percebemos que o Albino de antes tem seu próprio grupo. Ele continua tão arrogante quanto sempre. No entanto, também chama a atenção dele que Liu tenha conseguido treinar a cultivação do seu pessoal tão rápido. Por isso ele sugere uma aliança. Ao mesmo tempo, Careca, outro líder, também quer participar. O Albino segue sendo grosseiro ao chamá-lo de fraco, mas sua líder, a anciã, acalma o garoto e aparenta ser bem forte. Prota enxerga um cenário positivo para as competições deste ano. Enquanto isso, surgem os incríveis transportes gigantes que os levam à ilha, onde os instrutores os recebem. E aqui conhecemos essa garota chamada Lu Wen, uma examinadora bastante fanática pelo legado do pavilhão Lin Xiao. Como eles derrotaram os rivais mais fortes na sua época, isso a emociona por eles terem chegado até aqui e deseja muito sucesso a eles. Enquanto isso, ele os guia explicando a função dessas pulseiras.
São dispositivos que cada participante usa e que estão conectados diretamente a uma criatura rechonchuda para medir suas estatísticas. No entanto, eles devem cuidar do objeto, pois, se o perderem ou ficarem mais de 3 minutos sem ele, serão desclassificados. Aqui a competição está prestes a começar, então cada examinador fica com um grupo e o guia até um ponto remoto da ilha. Enquanto isso, vemos a aparição nos céus da respeitada família Bai, onde os dois irmãos chegam ao centro de comando Bai Tanshu. Ele é respeitado por ser o mais velho. Enquanto isso, a garota se surpreende sarcasticamente ao saber que o pavilhão Lin Xiao está na competição. Então eles conseguiram avançar. Essa rivalidade gerou rumores de que a família Bai teve algo a ver com o que aconteceu com Lin Xiao. O irmão ressalta que, apesar das seitas rivais terem o mesmo grau B de poder, respeitavam muito o líder deles, que outros jovens já enfrentaram várias vezes. A seita Bai sempre perdia diante de uma cultivação avassaladora. Mas por enquanto, é Bai quem fica encarregado de dar início à competição, onde temos uma paisagem, as águas estremecem enquanto a ilha surge, criando um cenário perfeito e épico com vários biomas onde a competição pode acontecer. Cada seita já está distribuída, liberando um monte de orbes para a primeira prova. Uma voz que ecoa por toda a Terra diz que devem coletar os esporos. A 500 então os mais rápidos vão se classificar, enquanto os outros vão descansar. Os protagonistas coletam a primeira sem problemas, mas percebem que elas desaparecem rapidamente. As marcas desses orbes devem ser rápidas, então Liu os divide. Cada um deve coletar no mínimo 5 para entrar no top global. Enquanto isso, no centro de controle, temos seitas que já coletaram até 17 orbes. Eles aproveitam a brecha e usam mascotes para levar a pulseira e facilitar. Esses caras são os candidatos a liderar o primeiro lugar. De repente, Laura, uma das mascotes, desaparece enquanto o desconhecido os ameaça. O cara parecia forte, mas ao mostrar esse braço dentado, dá pra ver que ele também é louco. Ele tem uma das conhecidas como mascotes parasitas que o deixaram sem braço com uma presença aterrorizante. Ele integra a seita da liberdade e devora seus oponentes sem hesitar. Isso é algo fora do regulamento, mas em um espaço tão grande fica complicado saber quem é. Enquanto isso, o protagonista e seus mascotes recuperam orbes gradualmente. No entanto, justamente a seita Roland aparece, onde Liu reconhece o líder, que era quem levava da escrava que ele libertou e que era conhecido de sua vida antiga. O que ele não esperava era que seus mascotes também o reconheceriam. Principalmente essa mulher, que pela reação do cachorro deve ser a antiga esposa do protagonista. A situação foge do controle. Eles sabem que Liu, que conhecem, está por perto, enquanto Gu Ling, fazendo sua parte do trabalho, encontra esses caras não muito confiáveis, mas que são liderados por uma voz familiar, embora com outra aura. O irmão Duan aparece e, como vemos, com bastante ódio, e agora podemos ver que sua aura é diferente. Seu uniforme mostra que agora pertence à seita Rakshasa. Ou seja, os dois bandidos de antes são rivais que ainda querem enfrentá-lo com criaturas bastante poderosas. Mas Duan os ignora completamente, ele prefere falar que agora sua irmãzinha de cultivo é a líder do pavilhão, Ling Xiao. Isso irrita os carecas, que têm muitos mascotes. No entanto, em um piscar de olhos, uma criatura corta todos ao meio. Entre a poeira, percebe-se que o gato, supostamente morto há meses, está bem vivo, porém algo está errado. Parte do seu corpo está decomposta e parece se mover apenas pelo controle de alguma magia de necromancia. O que, aliás, o torna incrivelmente rápido e com uma força de ataque incrível. Todos os inimigos acabam cortados ao meio e por pouco seus invocadores também, se não fosse porque se renderam no final. Suas garras são letais, mas já não parece algo vivo. E ainda assim, Duan sente orgulho, já que essa abominação foi um presente de sua nova seita, que ele considera a mais forte, e na qual ninguém precisa morrer. Como no pavilhão Lin Xiao, por isso ele tenta convencê-la a se juntar ao seu grupo, no entanto, Gu Ling defende seu pavilhão. Sabe que avançaram muito em poucos meses, tanto suas criaturas quanto o nível de cultivo, graças à liderança de Liu. Isso irrita Duan, que o considera um estranho, não o respeita e pensa que só dá ordens. Mascotes tão fracos que nem servem de comida. Ela quer que ele volte para eles, mas sabe que sua mente está em outro lugar e que ele só age por um caminho vazio e cheio de ódio. O cara deixa claro que não vai voltar e espera não encontrar o intruso, porque não terá nenhuma misericórdia. Toda a bondade nele foi eliminada. Enquanto vamos com o pequeno Shen, que está completando os 4 orbes coletados, ele sabe que melhorou. Porém, ele não percebe que, apesar da evolução de espinas, sua aparência ainda reduz sua aura.
Ainda assim, eles devem continuar com a tarefa de coleta. No entanto, aparece esse garoto loiro chamando o orbe, mas Shen, ao ver que ele não tem mais de 15 anos, o subestima. Ele sabe que alguém dessa idade não pode invocar nada mais forte do que um coelho ou um grau escravo. Esse loiro chamado Long do nada surpreende a ilha quando sua energia dispara e abre o céu. Adultos sabem que só algo assim pode ser causado por um grau imperador. O garoto humilhou Shen com esse dragão, enquanto isso na sala de controle. Eles não compreendem como um menor possui tanto poder, sendo ele o irmão mais velho da família. Bai explica que alguns humanos com características muito específicas, desde bebês, conseguem se adaptar a uma criatura superior com quem crescem juntos. Mas basicamente são necessários prodígios para que algo assim aconteça. Pois Shen agora se lembra que seu pai tentou fazer com que ele tivesse um desses mascotes acompanhantes, mas ele nunca foi bom o suficiente. Isso o enche de raiva e ele acaba enfrentando o loiro em completa desvantagem. Até mesmo Bai Lianshu sabe que um mascote assim seria diretamente o vencedor do torneio. Porém, seu irmão explica que apesar de ser de nível imperador, o poder máximo depende do cultivo do dono. Como vemos, o loiro tem mira ruim, baixo nível e personalidade que não ajuda a liberar o potencial. Shen aproveita e ataca com chuva de espinhos, mas o dragão ajuda Long. Além de conceder 5 pontos de poder, é uma habilidade exclusiva dos imperadores, permitindo até que crianças sem treino lutem em alto nível no corpo a corpo. Shen não desiste e espera o poder dele terminar. Mas o dragão tem tanta energia que a dupla do pavilhão linciado quase morre ao ser derrotada. Se não fosse pelo pai do loiro aparecer, que é um cara mais sensato e acalma o filho, já que ele está chamando muita atenção de outros guerreiros. E já que Shen não vai se render sem lutar, o mais conveniente é recuar. Por ora, levando seu filho e mostrando uma relação de pai e filho que Shen só inveja, pois sua melhor companhia hoje é seu mascote, o que é importante. Mas ele também quer ficar forte, por isso decide que em algum momento vai derrotar Long em uma batalha onde os dois estejam mais equilibrados, algo que seu rival acaba aceitando. Eles fazem um acordo. Agora vamos falar da cozinheira Yue, que parece estar gostando da missão. E com o panda, uma criatura muito poderosa, mesmo mal-humorado, fica bem mais fácil conseguir orbes. O problema é que a criatura acaba avançando por onde quer, além de não ter medo de nada, enfrentando vários adversários ao mesmo tempo. E ele quer arrancar as esporas deles, já que por algum motivo eles estão carregando nas mãos e não nas pulseiras. O panda ataca as garotas que parecem resistentes, mas ao invocar pela primeira vez, vemos que são idols com mascotes apenas visualmente chamativos. Zero poder em batalha e o panda coloca todas para dormir sem problema, mas é aqui que as garotas imploram para que não tirem seus orbes. E como acabam explicando, elas entraram nessa competição apenas pela experiência. Elas são chantageadas por um mestre de bandidos que sequestrou a amiga, ameaçando matá-la com uma criatura se não conseguirem 5 orbes. Chovendo, ele sente compaixão e decide ajudar. As 3 garotas contam ao velho que conseguiram 3 esporos. Mas o cara não vai deixar que negociem com ele e está prestes a devorar a cabeça da amiga delas. No entanto, conseguem um pouco de dinheiro. O panda, com seu camuflado por trás, enfrenta esse verme estranho que parece forte, mas o explode com um soco da maneira mais épica. Tudo parece estar sob controle. No entanto, o velho já tinha conseguido injetar uma larva no pescoço da garota, que aos poucos vai se enterrando mais, causando muita dor. Em posição de com um comando quebrar seu pescoço, agora chove. Ele precisa escolher entre implantar a larva para salvá-la ou deixá-la morrer. Uma decisão que traz antigos traumas de sua vida, onde as escolhas o levaram a tragédias. Por isso, a garota entra em estado catatônico, uma aura poderosa começa a envolvê-la, e a frustração faz com que ele dê uma surra completa no velho, que acaba inconsciente. Enquanto o panda arranca a larva e começa a chover, ele cai no chão, pois nesses momentos perde a razão. Felizmente, essas garotas cuidam dela, e não só isso, quando ela se recupera, essas mulheres entregam a eles os 3 orbes que coletaram. Elas vão se retirar e, ao fim da competição, as 4 se juntarão ao pavilhão para segui-la. Elas rejeitam por fraqueza, ou é isso que queremos? Enquanto isso, vamos à sala de controle, onde será publicada a pontuação da primeira etapa. O primeiro lugar tem 47 orbes, no entanto, Bai Lianshu está interessada no pavilhão Lin Xiao, até mesmo ficando feliz que eles estejam na 7ª posição, com 16 pontos. Mesmo sendo rígida, ela se emociona ao vê-los avançar. O problema é que eles continuam encontrando seitas completamente massacradas. Será que alguém está usando a competição para isso? Resta ao responsável iniciar a segunda fase. Enquanto isso, finalmente vamos com Liu, que agora por algum motivo está com a mulher de antes.
Ela o segue sem explicar o motivo, só diz que quer ver o cachorro. Quando Liu pergunta que tipo de pessoa ele é para ela, ela desconversa. Enquanto isso, ela relata ter perdido a memória gravemente e não se lembra muito de sua vida antiga. Ela se aproxima e diz que ele é um demônio desagradável, mas com o tom de quem quer beijá-lo. O protagonista quer saber tudo, mas ao tentar se aproveitar, a garota bagunça os dentes dele. Algo acontece entre esses dois, no entanto, eles são interrompidos pelo Raposo e pelo Albino Chan, que estão por perto. O cara já confia bastante no protagonista, porém uma presença estranha se aproxima. Um sujeito em cadeira de rodas com uma aura bem macabra e por isso mesmo o Albino, só de olhar, já não quer arrumar confusão, dizendo que não tem orbes livres para entregar e também não podem transferi-los. Cada um deveria seguir seu caminho e não se desgastar em uma batalha. O velho, por sorte e por pouco, aceita, até que uma voz ao longe os informa que a segunda etapa começa. E agora segurar a pulseira dos rivais por 30 segundos tira deles os orbes que tenham conseguido. Mukan sente terror. É um humano que deixou o corpo ser parasitado por uma mãe e se tornou letal. Liu se prepara para lutar, mas o Albino rapidamente os afasta assustado. Se lutarem, perderão, pois tudo é forte demais para eles. O Albino acabou de abandonar a velha e os companheiros de equipe, mas por que justo agora? Ele contratou 3 vagabundos para participar do torneio, mas isso não se justifica. 2 acabam desistindo, mas a velha não faz isso a tempo e perde a cabeça. O cara não está brincando. Enquanto isso, Liu está preocupada porque essa nova regra só vai fazer com que todos queiram se matar para ganhar os pontos. Porém, seu irmão sabe que isso fará os mais fracos desistirem, restando poucos aos poucos. O pavilhão mais forte, não o mais conveniente, é o que os organizadores buscam. Logo, várias equipes se retiram, restando 15. Embora Albino seja o único sobrevivente de sua equipe improvisada e acredite que vai sobreviver à final, ele não sabe que o velho Nian vai guardar seu rosto até poder matá-lo pessoalmente. Ele parece ignorar isso. Em breve veremos esse combate em que alguém morrerá. Na verdade, aqui temos publicados os 15 melhores times onde está o pavilhão do Linciado, que avança para a 7ª posição. Por isso decidem se reunir, já que agora é fácil perder pontos se o combate estiver habilitado, então Liu chega com seus 2 novos companheiros. O Albino não é muito confiável pelo histórico. Jean, agora considerada a nova beleza do local e namorada do protagonista, recebe mais respeito. Enquanto isso, a voz cita as posições na tabela, destacando a seita Rakshasa, onde Duan está em segundo lugar. Por isso, Gulin está abatida e não entende o comportamento do amigo, principalmente com essa versão estranha do gato zumbi. Diretamente, o protagonista consegue associar essa putrefação com o estado da sua baleia quando foi traído, e isso pode ser uma boa pista. Por enquanto, ele se mantém calmo e com poucas esporas restantes, as equipes vão começar a se atacar. Separar não é opção. O Albino tem uma ideia, e assim vemos essa seita fraca que se anima ao ver um saque de 3 orbes. Mas depois de pegá-los usando seu mascote, eles descobrem que são apenas pedras normais que ficaram em uma posição onde Liu e os outros têm vantagem. Então, usando suas criaturas, eles atacam sem problemas, enquanto seus mestres ficam sem tempo para reagir, sendo submetidos a uma boa dose de urina. É assim que eles pegam suas pulseiras, somando impressionantes 9 pontos à tabela. O problema é que eles se distraem ao tentar dar algumas para o Albino, e é aí que pegam Dian por trás, subjugando-a novamente. Com um desses vermes, companheiro do velho anterior, porém mais agressivo, eles baixaram a guarda e por isso decidem entregar os orbes que acabaram de ganhar, para que não façam nada com a garota. Ela fica emocionada por ver que o protagonista se preocupa tanto. No entanto, os bandidos, para garantir, aceitam o acordo, mas vão libertá-la mantendo uma certa distância. O protagonista desconfia de armadilha, mas ao ver o rosto da garota, percebe que pode confiar. Na verdade, ele os avisa que se fizerem algo com ela, ele vai perseguir a seita deles pelo resto da vida. O clã inimigo se afasta com a refém. Naquele momento, a voz informa que a garota foi eliminada da tabela. O protagonista percebeu que não podia confiar e ficou com raiva. No entanto, naquele momento, anunciam novamente que a seita do verme foi completamente eliminada. O protagonista só entende o que ocorre ao encontrar a garota em segurança. Ao ficar sozinha com o velho, ela usou seu charme para se aproximar e invocar sua mascote, uma dama raposa que ataca, encanta e transforma vítimas em marionetes. Então ela decidiu se render e fez com que o velho a atacasse para que todo um clã fosse desclassificado. O torneio pela agressão a alguém que se rendeu, entregando ao protagonista um monte de orbes. Ela terá que se retirar do torneio, mas o que fez faz com que todos a respeitem.
Agora ela é a cunhada e deve se juntar ao pavilhão iniciado assim que o torneio acabar. A garota só se preocupa com quem não a aceita, mas mesmo com a pressão, o protagonista tem certeza de que ela está apaixonada. Mas por enquanto, com os orbes, somam um total de 46 pontos, o primeiro lugar está garantido, mas ainda faltam os pontos do Albino. O pavilhão liceado fica com o merecido segundo lugar, abaixo da seita dos parasitas e vencendo o clã zumbi de Duan. Todos no quartel se surpreendem, até o irmão mais velho se emociona ao ouvir novamente o nome desse clã no topo. E também pelo novo membro misterioso que veio aprimorá-lo. Homem forte chama a atenção da irmã sem entender o motivo. Entramos na terceira fase, quando a ilha volta a afundar e as pulseiras não podem tocar na água. Ou perderão os pontos? As equipes restantes são obrigadas a se encontrar enquanto avançam até o topo, onde apenas o melhor permanecerá. E para deixar mais divertido, a regra de não ser atacado após se render está anulada. Começam todos contra todos. Enquanto avançam, são atacados pelo gato zumbi de Duan, ansioso por se vingar de Liu, visto como um intrometido. Na verdade, ele nem sequer considera Liu poderoso e deixa que seus companheiros cuidem disso. Por isso, um polvo pega o protagonista de surpresa, que como pode, deixa sua pulseira e se depara com essa criatura zumbi na água. Eles não sabem que esse ambiente é ideal para Liu usar seu bagre. Todos aqui se preocupam com o líder, deixando quem não entende ainda mais furioso. Eles o apreciam tanto assim, mas para Gulin ele não tem por que opinar depois de ter sido o primeiro a abandonar a seita e iniciar o combate. Enquanto isso, a cozinheira tenta intimidar outro rival com seu panda. Mas o cara não só tem um igual, como também vários níveis mais poderoso e maior. A situação se complica, então o Albino decide que o melhor é fugir com a pulseira de Liu. Na verdade, ele tem mais inimigos lá, então não é nada fácil enfrentar esse tiranossauro zumbi. Para o Prota é diferente. Ela se sente à vontade na água e com Nian faz parecer fácil dominar a grande fera. Seu nível melhorou tanto que agora ela cria redemoinhos para devorar rivais. O careca não entende a situação. Sua criatura é a mais forte, mas teme ao ver um simples humano surgindo da água. O protagonista recupera a pulseira e resolve ajudar. O panda ataca, mas o zumbi é mais forte. Mesmo assim, Liu confia que Yui pode conseguir, só pede ao panda que camufle seu peixe. Assim ele poderá aparecer. Duan não se importa que tentem imitá-lo para esconder o bagre. Ele sabe e por isso vai eliminá-lo. O protagonista se prepara e envia Shen para socorrer o albino ameaçado pelo tiranossauro. Então, para o pequeno, o melhor é atacar diretamente o mestre, e embora seu mascote o defenda, não é por má intenção. Eles precisam manter distância para não serem devorados, unindo espinhos aos elementos de suas raposas. A combinação revela a fraqueza do dinossauro ao fogo, mas seu mestre logo contra-ataca com um rugido que assusta e atordoa as criaturas, deixando-os vulneráveis. No entanto, surge um prodígio que só com seus punhos derruba a criatura. Trata-se do loiro de antes, que parecia El Salvador. Ele apenas procura a pulseira caída, e Yue não tem essa sorte. A situação piora, pois seu urso é forte e resiste, mas não causa dano e logo chegará ao limite. O adversário admite que ele é resistente, mas o melhor é que a garota entregue suas coisas ou será esmagada. O panda continua atacando, mas acaba sendo enterrado novamente. Ela tenta protegê-lo, mas como disse Liu Arun, só os fortes conquistam os fortes. E porque ela não se sente assim, ele não a obedece. Sempre foi suficiente para ela ver sua seita crescer enquanto cozinhava? Ela era feliz, mas agora busca mais, ouvindo a voz do antigo mestre dizendo que é capaz. Ao relembrar suas ações, ela decide tomar a iniciativa para ser levada a sério. Seu animal de estimação é teimoso e assustador. Eles têm um plano, mas o rival os despreza e agora estão sem chance. Porém, a união com a garota torna os movimentos do panda mais fluidos e épicos, com ótimos golpes. E que além disso, ao contrário de seu rival, pode usar habilidades únicas, neste caso, com o chifre. Ele faz um flash gigante no rival, para que ao recuperar a visão, veja sua própria mascote o atacando até desmaiar, deixando todos confusos. Mas foi uma boa jogada, levando em conta as ilusões do panda. E como ele pode inverter as cores? A garota está feliz por sua nova vitória, agradece ao seu mestre, enquanto o protagonista já sabe que só resta o arrogante Duan desse clã, e é hora de ensiná-lo sobre humildade. Com uma criatura da qual ninguém espera nada, mas que vai nos proporcionar uma boa luta, é assim que ficamos às portas do que pode ser o batalhão, contra o ressentido. Agora ele percebe que aquele que julgava fraco não é tão fraco. No entanto, até aqui o capítulo número 9 da série, e estamos perto de terminar essa grande transmissão. E continuaremos atentos para ver como esse torneio vai avançar.
No estilo Battle Royale, só os mais fortes permanecem e o protagonista estará entre eles. Ainda assim, chegamos ao fim com este último capítulo do Donma, que não há muito o que dizer. Esses valores de produção desde o primeiro capítulo continuam impressionando por enquanto. Mesmo seguindo outras tramas, parece diferente. Ele gosta de trabalhar em seus personagens, é um pouco mais maduro e realmente entretém. E esta não é nada mais do que uma das primeiras provas que Donma terá que enfrentar e está sendo muito bom. A história não é muito complicada, mas dá para perceber que a combinação dos sistemas de poder evolui o mais fraco até torná-lo o mais forte. As criaturas ao estilo Pokémon funcionam de forma mais adulta, e com essa animação insana tudo fica ainda mais divertido. E que se manteve no mesmo nível até agora, enquanto está sendo exibida. Recomendo aproveitarem na tela grande e boa qualidade. Se houver apoio, seguirei trazendo essa joia para vocês. Quando chegarmos a 2.500 curtidas, a continuação será liberada na hora para vocês. Uma animação tão poderosa quanto desconhecida. A história é simples. Um herói desprezado e fraco tenta chegar ao topo entre os Grau A, mas fica tão divertida que recomendo assistir até o fim. É mais uma para a lista das séries chinesas que chegam para mostrar do que a animação é capaz, com lutas tão brutais entre feras e seus mestres, com uma fluidez invejável para muitos títulos populares do Japão, que mesmo nos momentos mais tranquilos, continua se destacando. Como sabem, os dongas são os favoritos aqui, e quanto mais séries desse estilo com a emoção de ver um cachorro-anão contra outra cobra, melhor. Como meu pai disse, eu os abandono.